Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula de Introdução ao Estudo do Direito. Sou o professor Joaquim Comini. Nesta aula, estudaremos sobre técnica jurídica. Em nossa disciplina, já estudamos o conceito de lei e como ocorre o processo de nascimento de uma lei ordinária no Congresso Nacional. Entendam Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado. Disse também que esse processo está disposto no artigo 61 da Constituição Federal, que define as 7 etapas para o nascimento de uma lei. A apresentação do projeto é o primeiro, exame das constituições, que podem ser 3 ou uma só, que é especial, discussão e aprovação, revisão, sanção, promulgação e, por fim, a publicação. Pessoal, para que o direito cumpra a finalidade de prover o meio social de segurança e justiça, é indispensável que avance também no campo da técnica jurídica. Então, agora iremos estudar sobre técnica jurídica, que é a maneira como a lei é redigida. Para iniciar nosso estudo, veremos o conceito de técnica jurídica. Vamos ao slide. Técnica jurídica é o conceito de meios e de procedimentos que tornam prática e efetiva a norma jurídica. Então, meus caros, tornar prática e efetiva a norma jurídica é disponibilizar as leis ao conhecimento de todos. E para disponibilizarmos uma lei ao conhecimento de todos, temos o ato da publicação, já estudado por nós. A lei, depois de pronta e publicada, tem uma apresentação formal. E essa apresentação veremos agora no próximo slide. As partes que compõem uma lei são preâmbulo, e no preâmbulo nós temos epígrafe, rúbrica ou ementa, autoria ou fundamento legal da autoridade, causas justificativas, exposição de motivos, ordem de execução ou mandado de cumprimento, corpo do texto, disposições complementares, cláusula de vigência e de revogação, fecho, assinatura e referenda. Pessoal, o preâmbulo é toda a parte preliminar às disposições normativas do ato. 5 itens compõem o preâmbulo. O primeiro é o epígrafe. Epígrafe é a primeira parte de um ato legislativo e contém a indicação das espécies ou natureza do ato. Lei, medida provisória, decreto. Vamos ao slide. Nessa imagem temos uma lei, por sinal recente, do dia 17 de janeiro de 2020. Iremos utilizá-la como exemplo em nossa aula. Só aproveitando aqui o momento, uma curiosidade. Vejam aqui o artigo 1º. Esta lei estima a receita da União para o exercício financeiro de 2020 no montante de R$ 3.686.942.055.917. Então, esse é um valor estimado de gasto do governo federal para o ano de 2020. Bem, isso é só uma curiosidade. Vamos ao assunto da nossa aula. A epígrafe é essa parte que indico com a seta vermelha. Vejam que trata-se de uma lei. Poderia ser decreto ou medida provisória. Bem, o próximo item é a rúbrica ou ementa. Ementa é a parte do preâmbulo que define o assunto disciplinado pela lei. Não constitui resumo. Sua finalidade é facilitar a pesquisa. Vamos ao slide. Como eu disse, em destaque nessa imagem temos indicado pela seta em vermelho a ementa. Não trata-se de um resumo. A finalidade, como já disse, é facilitar a pesquisa. Toda lei tem ementa. Sim, toda lei tem ementa. É obrigatório, faz parte da técnica jurídica. O próximo item é a autoria e a fundamentação legal da autoridade. A autoria da lei vem indicada no lado esquerdo, logo abaixo da ementa. Pode ser lei no âmbito federal, estadual ou municipal, a autoria é obrigatória. Vejamos um exemplo.
Já disse a vocês que a lei pode ser de iniciativa do Presidente da República ou do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Federais e Senado. Vamos ao slide conferir sobre a autoria da lei. Na imagem, indico por uma seta vermelha a autoria da lei. Nesse caso, o Congresso Nacional é o autor da lei. O Presidente da República apenas sanciona, aprova, confirma, ratifica a lei. Mas a lei pode ser de iniciativa do Presidente da República e, quando for, será assim a autoria. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos 4 e 6, a linha X, que vai depender da lei, da Constituição Federal. Perceberam que há uma diferença quando a lei nasce no Congresso Nacional e quando é elaborada pelo presidente? Bem, seguindo, temos agora a exposição de motivos. Esse item do preâmbulo não está em qualquer lei. Exposição de motivos consta em códigos, como o Código Civil de 2002. Exposição de motivos é uma modalidade de justificação privativa dos códigos. É elaborada por autores de anteprojeto de códigos. Na prática, a exposição de motivos leva à chancela, à concordância do ministro da Justiça e é dirigida ao presidente da República. O presidente, ao encaminhar a proposta de novo código, já sobre a forma de projeto, para o legislativo, envia também a exposição de motivos que constitui geralmente um repositório de lições jurídicas. Vejamos o slide para contextualizar tudo isso que eu disse. Nessa imagem, vemos a exposição de motivos que levou à elaboração do novo Código Civil brasileiro. Percebam que trata-se do ano de 1975. Isso mesmo, 1975. Foi nesse ano que tudo começou com o novo Código Civil brasileiro, que foi aprovado em 2001 e entrou em vigor em 2002. Essa mesma exposição de motivos está em toda a edição de Código Civil impressa. Você pode estar se perguntando, o Código Civil de 2002 iniciou sua tramitação no Congresso Nacional em 1975 e foi somente aprovado 27 anos depois? Sim, é isso mesmo. Foram 27 anos de trâmite no Congresso Nacional para ser aprovado o nosso novo Código Civil, que revogou o Código Civil de 1916. Bem, pessoal, lembro a vocês que disponibilizei em PDF o novo Código Civil e a exposição de motivos em nossa sala virtual. Agora veremos a ordem de execução ou mandado de cumprimento. Ordem de execução ou mandado de cumprimento é a parte que encerra o preâmbulo e se identifica uma fórmula imperativa determinando o cumprimento do conjunto normativo. Vejamos o slide para melhor compreender o que está sendo dito. Nessa imagem, destaquei, por uma seta vermelha, que o presidente da República sancionou a lei. Essa foi a ordem de execução dada pelo presidente da República. Compreenderam? Bem, meus caros, agora iremos tratar do corpo do texto. Corpo do texto é a parte substancial da lei, onde se concentram as normas disciplinadoras do convívio social. É a lei propriamente dita. Não importa a quantidade de artigos que tenha uma lei. O corpo do texto será todos os artigos. Exemplo, o Código Civil de 2002 contém 2.046 artigos. Esse é o corpo do texto do Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002. Tranquilo esse item, não é mesmo? Agora iremos tratar das disposições complementares. Nesse caso, quando a lei é extensa e a matéria disciplinada comporta divisões, como ocorre em relação aos códigos, na redação do corpo do texto, teremos disposições preliminares, ou gerais, ou finais, ou transitórias. Em nosso exemplo, temos disposições preliminares. Vamos ao slide.
Vejam que está grafado em vermelho, esta lei tem disposições preliminares, pois, devido à extensão da lei, ela comporta esse tipo de complemento. Nesse caso, funciona como uma introdução. Vimos a parte inicial da lei. A partir de agora, estudaremos a parte final da lei. A primeira é a cláusula de vigência e de revogação. O encerramento da lei compõe-se das cláusulas de vigência e revogação. Normalmente, a lei entra em vigor na data de sua publicação. No caso de códigos, é indispensável a vacatio legis, que é o espaço que medeia entre a data da publicação e o início de vigência. No caso de revogação, utiliza-se a frase "ficam revogados as disposições em contrário". Vamos ao slide para melhor esclarecer sobre esse assunto. Nesse caso, não tem muito o que falar. Está bem claro. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, a partir da data de sua publicação, já está valendo em todo o território nacional. Agora veremos o fecho, a assinatura e a referenda. Vamos novamente ao slide. Fecho. Após a cláusula de revogação, segue-se o fecho do ato legislativo, que indica o local e a data da assinatura, bem como os anos que são passados da independência e da proclamação da República. Assinatura. Documento que a lei somente passa a existir com a exposição das assinaturas devidas. Estas garantem a sua autenticidade. A lei deve ser assinada pela autoridade que a promulgou. Por fim, temos a referenda. Na referenda consiste o fato de ministros de estados acompanhar a assinatura do presidente, assumindo uma corresponsabilidade pela edição da lei. Atualmente, a referenda não é essencial para a validade dos atos presidenciais, mas constitui uma praxe reveladora da coesão entre as autoridades que administram o país. Bem, sobre a parte final da lei é isso. Meus caros, vimos a técnica de elaboração da lei. Agora veremos os critérios metodológicos empregados na distribuição do conteúdo normativo de uma lei. O conteúdo normativo é distribuído em artigos, subseções, seções, capítulos e títulos. Imprimem um sentido de ordem lógica à lei e proporcionam ao direito uma forma prática de exteriorização. A partir de agora, iremos estudar a apresentação material dos atos legislativos. Vamos ao slide. Artigo. Do latim significa parte, trecho, juntura. O artigo não deve apresentar mais que um assunto. A sequência numérica dos artigos deve ser ordinal, para os 9 primeiros números. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Cardinal para os demais, 10, 11, 12, 13. Então, não diga artigo 10º ou 12º ou 27º. Isso não existe. O correto é artigo 10, artigo 12, artigo 27. Tranquilo? Bem, importante dizer que na redação dos artigos de lei, as expressões regionais devem ser evitadas, mesmo se a lei for elaborada pelo município. Outra questão importante é que as referências numéricas devem ser escritas por extenso. Não se coloca algarismo no artigo de lei, somente um número por extenso. Os artigos podem ser desdobrados em parágrafos, incisos e alíneas, sempre nessa sequência. Vamos ao slide contextualizar essa situação. Parágrafos. Representado pelo sinal gráfico que está aqui em vermelho, né, na nossa slide. Sua finalidade é explicar ou abrir uma exceção ao artigo. Por exemplo, vejam na imagem, temos o artigo 3º e a representação gráfica com o símbolo do parágrafo, 1º e 2º, do artigo 3º. Esses dois
tem como objetivo esclarecer o artigo 3º. Então, pessoal, seguindo com a apresentação material dos atos legislativos, temos no próximo slide o inciso, a alínea e o item. Vamos ao slide. Inciso, reconhecido pelos algarismos romanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Alínea, reconhecido por letras maiúsculas, A, B, ok? Item, reconhecidos por números arábicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Temos aqui uma imagem para exemplificar essa situação. Vejam, temos o artigo 4º, inciso 1, a linha A, item 1. Esses estão na Lei 13.978 de 2020, que estamos utilizando como exemplo. Percebam que tem uma lógica essa sequência. Os itens 1, 2, 3 e 4 estão explicando a linha A, que pertence ao inciso 1 do artigo 4º. Compreenderam? Bem, pessoal, agora irei passar uma dica importante. Você aí que é aluno e que está estudando para concurso, é uma dica sensacional. Essa dica é sobre onde consultar a Constituição Federal, Estadual, leis federais, com toda a segurança e garantia de que está consultando corretamente a lei que você precisa. Talvez essa dica já seja conhecida de vocês, mas não custa lembrar. Vamos ao slide. O site que eu indico é www.gov.br. No site de busca, você digita Planalto Legislação, que encontrará o site correto. Nesse site do governo federal, como vocês estão vendo aí pela imagem, na primeira página tem o item Legislação. Clicando nele, abrirá uma outra página. Nesta página, você terá acesso a todos os códigos, Constituição Federal e estaduais, leis ordinárias, leis delegadas, leis complementares, decretos, decretos-leis, medidas provisórias, projetos de lei e as famosas PEC, propostas de emenda à Constituição Federal. Interessante que nesse site você encontra legislação histórica, como as antigas leis da época do Império, de 1821 a 1888, leis que foram sancionadas há 200 anos. Claro que não estão mais em vigor, mas vale consultar pelo conhecimento que você adquire ao ver a forma que eram redigidas. Muito interessante. Nesse outro slide que eu apresento agora, você terá acesso a toda a legislação federal anterior ao ano de 1960, as legislações entre 1960 e 1980, a de 81 a 87 e a legislação de 88 a 2020. O importante nesse site é que ele é atualizado todos os dias, daí, quando consultar, você terá acesso à legislação mais recente, não correndo o risco de fazer uma pesquisa em algum site de busca e lá ser direcionado para algum local onde a legislação está desatualizada. Então, muito bom, não é mesmo? Ter um site seguro e confiável para consultar leis, constituições e códigos. Pessoal, vimos nessa aula sobre técnica jurídica, que é o conjunto de meios e de procedimentos que concretizam a norma jurídica. Ou seja, uma lei não pode ser redigida de qualquer forma. E a forma correta nós vimos aqui nesta aula. Isso vale para as leis que serão redigidas em todos os níveis, governo estadual, federal e municipal. Vimos também a apresentação material dos atos legislativos, conhecimento que lhe propiciará uma maior compreensão da lei. Meus caros, eu vou finalizar aqui a nossa videoaula. Sou o professor Joaquim Comini. Um grande abraço.